existe um erro muito, mas muito comum, e é onde a maioria das pessoas pecam, onde a maioria das pessoas erram, que é reconhecer um fundo de clareamento. Às vezes, o cabeleireiro, ele sabe que o laranja, ele é neutralizado pelo azul ou cinza. Ele sabe que o amarelo é neutralizado pelo violeta, o vermelho pelo mate, pelo verde. Porém, para reconhecer exatamente se aquele laranja só tem laranja, se aquele laranja tem um pouco de amarelo, se aquele laranja tem um pouco de vermelho, se aquele amarelo tem um pouco de laranja. Então, precisa trabalhar muito o olho. Eu falo sempre que as ferramentas do cabeleireiro é o olho e as mãos, né? O olho direciona o profissional para onde ele precisa estar, para onde ele vai ir, né? No segmento, no trabalho, né, dele. Então, o olho realmente é uma ferramenta extremamente importante. Então, trabalhar e treinar o olho é muito importante. Por isso que a paleta de cores é extremamente necessária. Quantas vezes, às vezes eu abro o Facebook, eu vejo uma cabeleireira ou um cabeleireiro, um profissional, né, da beleza, que fez um teste de mechas ali, ou pior, né, fez toda a descoloração e não está reconhecendo o fundo de clareamento, tira uma foto, joga no grupo, nos grupos de Facebook, pergunta qual é o fundo de clareamento, aí uma pessoa fala uma coisa, até porque pela foto, se não for uma foto muito bem tirada, vai deixar a maioria das pessoas em dúvida. Então, aí uma pessoa fala que é um fundo de clareamento X, outra fala que é fundo de clareamento Y, acaba confundindo ainda mais. E o erro na hora de saber neutralizar, qual é a cor que neutraliza a determinado fundo de clareamento, eu até acredito que muita gente, a maioria das pessoas sabe. Agora, o que é preciso entender é que nem sempre precisa de neutralizar o fundo de clareamento, que nem sempre precisa de ser apagado, né, o fundo de clareamento. Às vezes, você precisa de intensificar, depende do desejo da cliente, este fundo de clareamento. Às vezes, é somente suavizar este fundo de clareamento, unindo com outras cores para formar uma identidade de cor, e também colocar a cor, a altura de tom exata referente ao fundo de clareamento que foi alcançado. Então, por isso que acontece muitos e muitos erros na hora de tonalizar, porque não trabalhou ainda o olho. Então, a paleta de cores, eu mostrei nas lives, acho que mostrei em 2 lives, a paleta de cores que eu criei, com a altura de tom que vai do 1 ao 10, né? Desde o preto ao loiro claríssimo, e mostrei o fundo de clareamento sobre cada altura de tom. Essa paleta de cores coloca na parede do salão e não acontece mais erro, não acontece mais dúvidas na hora de fazer os loiros, na hora de fazer as morenas iluminadas. Então, é bem comum a gente ver pessoas fazendo lá uma neutralização em um fundo e aparecer cores indesejadas porque não fez a neutralização de forma correta, ou intensificação ou suavização de forma correta, e também não colocou a altura de tom referente ao fundo de clareamento encontrado neste determinado cabelo. Então, é exatamente isso, é um erro muito comum que acontece e precisa de ser corrigido. Isso aí é preciso de ser mostrado. Vou dar alguns exemplos, mas antes de eu dar alguns exemplos sobre isso, eu vou trazer algumas dicas para quem quer virada de chave, para quem quer... A gente falou sobre várias coisas nas lives, né? Principalmente internet, né? Internet é onde as pessoas estão, onde a maioria das pessoas estão, desde os jovens, né? Crianças, jovens, os adultos, senhores e senhoras, estão todos na internet. Até aquelas profissionais veteranas, cabeleireiras, que não gostam muito e não gostam muito de fazer publicações de seus trabalhos, que já estão há muito tempo, não gostam de se expor na internet, até elas estão na internet, né? Vendo trabalhos de outras pessoas. Então,
Numa fila, a gente pode perceber, quando a gente está dentro de um banco, está todo mundo sentado esperando para ser chamado, a gente olha para os lados, a gente percebe isso. Está numa fila de um mercado, de uma lotérica, que seja. Até andando na rua é o que a gente percebe. Pessoas dentro do seu salão estão vendo cabelos de outros profissionais, de outros profissionais. Outro salão está entrando no seu salão pela internet. É muito comum. Então, a internet é exatamente isso, é a grande... vamos dizer assim, hoje ela ganha até da televisão, né? Então, a internet realmente é o gol que cada profissional precisa abrir a mente e entender, né? Mas não é somente postagens aleatórias, postagem de cabelo na página, isso traz, sim, novos clientes, mas não da forma que a gente quer, da forma que a gente fala aqui, né? Que é da profissional começar a ganhar a partir de R$5.000 por mês, né? Começar a ganhar a partir de R$5.000 por mês. Então, isso acontece muito, há muito tempo, né? O profissional utiliza os grupos no WhatsApp, que tem, né, grupo, que com certeza tem os grupos das clientes, usa o status do WhatsApp, usa a página no Instagram, página no Facebook, os stories do Facebook, os stories do Instagram. Existe algoritmos na internet, no Facebook, no Instagram, que trabalham, que você consegue colocar eles de forma adequada para trabalhar para você. Esses algoritmos, eles funcionam muito bem e é assim que muita gente consegue o público correto, porque às vezes postar trabalho na internet e continuar cobrando preços baseado na concorrência também não vai fazer uma profissional ganhar dinheiro na profissão. Então, a internet oferece tudo isso, oferece você buscar um público correto. Eu não entendia isso quando me falaram, eu fiquei me perguntando muito. É claro que depois tiraram minhas dúvidas, como que a gente busca o público correto, o público que busca como que a gente sabe qual é o público que quer um atendimento personalizado, qual é o público que quer e realmente procura pagar um valor justo, porque ela não tem coragem de pagar muito barato em um trabalho no cabelo dela. Existe esse público e são muitas pessoas, muitas. Até porque quem faz tratamentos, trabalhos personalizados, alcança muitos resultados, as pessoas ainda não têm uma concorrência como a grande maioria tem, né? E mesmo assim, mesmo que tivesse, ainda assim existiria público, porque aí as pessoas iam mudando a ideia, mudando a forma de pensar, né? Então, quando for estudar, minhas dicas sempre vai ser essa. Quando for, claro que você tem que entender e ter conhecimento na profissão. Não tem como, tem que ter conhecimento, sim, na profissão, de tudo aquilo que você está realizando, para que você saiba e trabalhe com segurança e tenha um atendimento personalizado de verdade. Consiga colocar a sua identidade dentro do seu salão e a sua identidade ainda mais no cabelo da sua cliente. Então precisa também de ser uma empresária, precisa de ser um empresário, conhecer de gestão financeira, pelo menos o básico, para que você realmente saiba tudo o que está acontecendo no seu salão, quais são os produtos e quanto você lucra sobre cada produto, e quanto que você lucra, qual é o seu salário, seu prolabore, e como que você ordena os custos fixos do seu salão, internet, água, luz, telefone, e tudo que se baseia, até a água que você coloca no seu salão. Tudo isso é muito interessante, muito importante conhecer, e também como que você se posiciona nas redes sociais. Existe uma maneira de se posicionar nas mídias sociais, utilizando a internet e alcançando o público correto, tá bom? Então, toda vez que for agora, no começo, quer buscar primeiro conhecimento, a maioria das pessoas tem muita dificuldade na colorimetria, sempre estude em lugares tranquilos, tá? No momento em que você esteja tranquilo, para que você consiga se concentrar ao máximo que puder e para que você consiga se dedicar a isso. Não entendeu? Volta tudo aquilo novamente, estude e vá até o fim. Nós, seres humanos, todos nós, seres humanos, somos passivos de ter preguiça mental. A gente tem preguiça e a gente acaba dando desculpas para si mesmo de que a gente não vai aprender, mas não é verdade.
Eu nunca fui bom aluno em quase nada. Eu fui quando eu estudei veterinária, porque eu amo animais, então foi uma coisa da qual eu me dediquei muito pelo gosto, né, de estudar isso. Mas eu nunca fui primeiro aluno. Então, assim, eu conheço pessoas que são especialistas em cores, especialistas em colorimetria, que quase nem não têm estudo. Olha que incrível isso. Então, não existe pessoas melhores que ninguém. Existem algumas pessoas que vão à luta, né? E que se dedicam e que se entregam de corpo e alma e que sabem, né? Aonde querem chegar, tá bom? Então, aqui. Outra dica aqui. Se revelar, ter uma identidade. Você saber e ter a certeza que você consegue ser, que você consegue ter e que você consegue e que você merece ser e ter tudo isso, tá? E é claro, dentro da profissão, o que é que você acredita dentro da profissão? Você acredita realmente que você consegue chegar lá? Tudo isso vai fazer com que você consiga realmente chegar lá. Você saber que você não é melhor e nem pior que ninguém, e você acreditar que você realmente merece. Quantas batalhas você já viveu na profissão, quantas lutas que você viveu dentro da profissão, o salão que você tem hoje, qual foi a dedicação, quanto de suor, né, teve para você ter tudo que você tem hoje, os móveis que você tem, ou o que você deseja ter e está lutando e batalhando para o Salão do Sonho, para os móveis, os melhores materiais para trabalhar e entregar resultados incríveis. Tudo isso vai fazer parte desse desejo que precisa nascer e reacender. Eu costumo falar que é lembrar do dia que a gente fez o curso de formação de cabeleireiros e sonhava naquele momento, poxa, eu quero trabalhar em tal salão, eu quero ter um salão com tantos de equipe, eu quero ganhar tanto por mês, ser independente financeiro, aquela vontade tem que voltar. Porque se não voltar, nas primeiras dificuldades, primeiros empecilhos que aparecem, a pessoa acaba desistindo. É igual eu falei ontem, academia, né? Se a pessoa realmente não tiver muito desejo da mudança ali, né? Seja para emagrecimento, seja para ganho de massa muscular, ela acaba desistindo porque não é fácil em nenhum lugar, né? Não é fácil mesmo. E qual é o legado que você quer deixar? Qual é o legado que você quer deixar como profissional, tá bom? Então, o que precisa? Postura para se trabalhar, tá? Com muita segurança. E para trabalhar com segurança, a gente necessita de conhecimento. Não dá para a gente trabalhar com o estômago revirando, com o estômago gelado, com o pensamento e pedindo para Deus para que realmente dê certo aquele cabelo, para que realmente funcione, para que saia resultado com dúvidas. Não dá. Então, tem que ter muita segurança. E essas coisas a gente passa para cliente, inclusive as mais exigentes. E são as mais exigentes que têm o poder e a capacidade, né, de pagar mais. Essas pessoas pagam mais caro, ou então pagam valores justos nos cabelos delas, elas costumam ser bastante exigentes. Então, elas prestam muita atenção nisso. Prestam bastante atenção nisso. Inclusive, na primeira ou na segunda live, entrou uma cliente minha, né? Uma nova cliente, fiz o loiro nela, é uma psicóloga, e o engraçado é que ela já tinha já fazia um ano que ela estava procurando uma profissional ou um profissional para fazer o loiro dela, e ela não tinha coragem de entregar o cabelo para ninguém, era incrível, e uma conversa de 5 minutos comigo, a gente marcou, ela veio, fizemos o teste de mechas e entramos com o procedimento, deixamos o cabelo dela com loiro lindo. Hoje está vindo aqui para trazer a mãe, daqui a pouquinho vem a cunhada dela também. Então, assim, é assim que funciona. Então, quando você trabalha com segurança, é porque você realmente já tem o conhecimento exato. Você sabe o porquê que você está realizando aquele procedimento e aonde você vai chegar. Então, não tem mais frio na barriga, tá? Produto de qualidade também. Produto de qualidade.
A gente vê muita gente fazendo descolorações, fazendo procedimentos, falando sobre produtos baratos e mostrando o resultado. Mas nunca confie somente no resultado que você vê de um outro profissional. Você precisa de entender que você pode entregar um resultado maravilhoso, visualmente incrível nas redes sociais, e é exatamente o visual que vai fazer com que outros clientes cheguem até você, mas não é só isso, esse cabelo precisa de ser acompanhado. Então, assim, você trabalhou com produto de baixa qualidade. A gente está falando de produto de qualidade, não de preço, tá bom? Então, vamos lá. Trabalhou com produto de baixa qualidade, alcançou um resultado, apresentou esse resultado. Daqui uma semana, ou quando a cliente lavar o cabelo em casa, ou daqui 2 meses, como é que vai estar este cabelo? Não é verdade? Então, isso também vai fazer total diferença. Então, conhecer cosméticos, pHs de cosméticos, para que você consiga acidificar o cabelo de suas clientes é de total, é imprescindível. Então, você precisa, sim, de trabalhar com produto de qualidade, tá bom? Habilidade é outro assunto que é realmente muito importante. Habilidade por quê, Rê? Porque cabelo é uma caixinha de surpresa. Mesmo que você tenha um diagnóstico personalizado para a sua cliente, porque essas clientes que nós estamos falando, que gostam de pagar preços justos, você precisa sim de ter uma postura personalizada. Mesmo que você faça o diagnóstico personalizado, mesmo que você faça 3 testes de mechas no cabelo dela, faça na nuca baixa, nuca alta, lateral, topo, faça o teste de mechas nesse cabelo, no meio do caminho a gente encontra uma surpresinha. Sempre a gente vai encontrar uma surpresinha. E a gente precisa de ter habilidade. E às vezes a gente encontra coisas que a gente às vezes nunca viu, né, acontecer, ou coisas que realmente que traz muita dificuldade, ou desafios incríveis em cabelos, e para isso a gente precisa ter habilidade. Só tem exatamente com o que a gente passou aqui agora, com conhecimento, tá bom? Junto com a habilidade, atitude, porque atitude ela vai trazer segurança junto, né? Que traz junto com a segurança, tá bom? E atendimento de excelência, trazendo para sua cliente uma experiência única. Quando você une tudo isso, essa experiência que vai fazer com que seja realmente memorável para ela, você entrega resultado incrível, ela sai no lucro. Isso é valor percebido. A cliente, ela percebe que mesmo ela pagando mais caro, que na grande maioria ela cobra, que a grande maioria cobra, ela saiu num lucro gigantesco. É isso que se chama valor percebido, tá bom? Então, essas são as ferramentas que precisam de ser utilizadas, essas são as atitudes que precisam de ser abraçadas pelo profissional, para que realmente ela consiga ter resultados incríveis e se torne diferenciado. Olha, tem profissionais que não sabem fazer loiros, que não conseguem, e muitos até desistiram de fazer loiro, mas ganham muito dinheiro na profissão. Por quê? Porque tem atendimento personalizado e tratamento, trabalham com bastante tratamento, conhecem da estrutura capilar, apesar de que, eu sempre falo isso, eu conheço profissionais que desistiram do loiro, mas conhecem a estrutura, conhecem fazer junções de produto, conhecem de pH de cabelo, é um passinho para entender colorimetria. Assim que você entende a estrutura capilar, fica muito mais fácil de se entender a colorimetria. Mas, infelizmente, tem muita gente que não consegue, mas mesmo assim ganha dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro com corte, porque é um especialista em corte, traz atendimento personalizado. Tem gente que ganha muito dinheiro com mega hair, porque é uma especialista em mega, e consegue enxergar, tem uma gestão financeira boa, tem um atendimento personalizado. Então, esse tipo de pessoas já não estão se baseando na concorrência, né? Na grande maioria, né? Nós fizemos as contas esse ano, são mais de 1,5 milhão, né, de profissionais. Então,
que eu vou trazer hoje aqui para vocês, né? Que já está terminando rapidinho, né? Eu já passei o que eu gostaria muito de passar. Isso aí é realmente para elevar o nível do profissional e fazer com que ela ou ele enxergue algumas coisas que a gente, que está meio que de fora, já passamos por isso, né? A gente enxerga o mesmo caminho que a gente trilhou, é o caminho que eu trago aqui para o profissional que quer ganhar dinheiro na profissão. Então, vamos falar um pouquinho do fundos de clareamento. Se a gente encontra que é a de grande dificuldade, né, da maioria das pessoas, que é de reconhecer o fundo de clareamento. Eu cheguei num fundo de clareamento 6, ali na altura de um 6, que é um laranja bem forte, bem forte. Esse cabelo laranja, ele precisa de ser neutralizado pelo azul. Outra coisa, vou dar uma dica bem legal para vocês agora. Se você vai neutralizar um laranja forte, vai fazer uma neutralização, é muito bom, porque o cinza, ele corresponde pelo azul, né, na colorimetria. Nós temos as cores primárias que não são criadas, essa a gente não cria, essa a gente compra. Azul, o amarelo e o vermelho. O azul e o cinza, né, são as mesmas cores, né? Só que o azul, você consegue neutralizar o laranja e o cinza você pode tonalizar, você consegue fazer uma tonalização e trazer os tons platinados, né? Então, é muito interessante saber utilizar as duas cores, apesar que o cinza você pode sim utilizar para neutralizar este laranja, tá? Eu só estou passando para você uma dica que faz sentido e que realmente traz um resultado muito melhor na neutralização, tá bom? Então, nós encontramos esse laranja no fundo de clareamento 6. Então, nós precisamos somente do azul para neutralizar. Mas se a cliente não quer neutralizar e ela quer um 6 cobre, um 6 laranja, um loiro escuro acobreado, o que a gente faz? A gente pode intensificar este 6. Então, não preciso de neutralizar. E se essa cliente não quer muito cobre, se essa cliente ela quer somente esse cobre mais suave, você pode colocar um 6 marrom acobreado. Aí você coloca o cobre lá no final, ou então você pode colocar um 6 marrom acinzentado, que daí você suaviza esse fundo de clareamento. Também, você tem essas opções. E se esse 6, ele tiver na altura de um 6, mas ele ainda tem vestígios de vermelho, aí você tem que usar uma quantidade mínima do mate para neutralizar o vermelho, para que não fique resíduos nesse cabelo. E se a gente abre para um 7, que já é um laranja mais claro, já é um laranja mais suave, o que neutraliza? O que neutraliza é o laranja, é o azul, continua sendo o azul que neutraliza o laranja. Mas se essa cliente ela não quer que esse laranja seja totalmente neutralizado, a gente vai e quer um acobreado um pouco mais suave, você pode usar uma cor, tá? Vou dar um exemplo aqui. Você pode usar um 7.74, que é um loiro médio marrom acobreado. Você consegue colocar o marrom sendo uma cor realçando o acobreado dessa cliente. Você pode fazer misturas de cores, por exemplo, de 7.3 mais 7.4. Você quer neutralizar esse fundo 7, o laranja, você pode colocar o 7.3 com 7.1. Meio a meio, você vai dar uma neutralizada. É claro que você não vai retirar todo esse laranja, né? Até porque na morena iluminada, as misturas de cores fazem total efeito de identidade para essas morenas iluminadas que a gente está falando, não é mesmo? Então, se você quer, por exemplo, e se esse fundo de clareamento 7, ele tiver no 7, na altura de um 7, mas ele tiver resíduos de amarelo, um pouquinho de amarelo, aí ele precisa de ser neutralizado. Aí você vai colocar uma quantidade mínima do violeta e consegue neutralizar este
resíduo de amarelo. Mas tudo isso precisa de ser no olho, você entender o que é um fundo laranja, entender o que é um fundo vermelho, entender o que é um fundo amarelo, o que é um amarelo laranja, o que é um laranja avermelhado. Isso vai fazer muita diferença na hora de você escolher a cor para a cliente, escolher uma identidade de cor para ela. Ah, mas tem cabelo que tem progressiva, é difícil. Sim, exatamente. Tem muitos cabelos que é difícil da gente enxergar o fundo de clareamento porque tem progressiva. Mas, quando a gente abre, às vezes ele não abre de forma uniforme, né? Os cabelos com progressiva, principalmente aquelas com ácido, né? De aminoácidos, né? Ela não vai ter uma abertura uniforme, ou ela vai abrir bem mais fechado, né, para os fundos de clareamento, porque isso acontece com progressiva, tá? Então vai abrir mais fechado, mas vai te revelar uma cor ali. E é exatamente essa cor que revelar é a cor que você vai precisar de identificar com o olho e saber escolher a cor para cliente, para trazer uma identidade única para ela, tá bom?